A linguagem cósmica. Capítulo X. A razão. Diante de nós abre-se um vasto campo de pensamento ao analisarmos o significado da palavra razão. Primeiramente, o benfeitor e o malfeitor encontram sempre uma razão para justificar seu procedimento. Quando duas pessoas brigam, ambas dizem que o direito está do seu lado. Por quê? Porque cada indivíduo tem sua razão, mas para uma terceira pessoa a razão de um parece mais razoável que a razão do outro, ou talvez diga que nenhuma das partes tem razão e que a razão está do seu lado. Todas as desavenças, argumentos e discussões baseiam-se na razão. No entanto, se analisarmos bem a razão, ela nada mais é que ilusão, ilusão que mantém o homem em constante perplexidade. A causa de toda desarmonia e de todos os desacertos, está na falta de compreensão da razão alheia. O que é razão? Pergunta-se. A que lugar pertence? A razão pertence tanto à terra como ao céu. É celestial no que tem de mais profundo e é terrena na sua parte superficial. O que enche o vácuo que existe entre a terra e o céu na forma da razão, é a sua parte do meio, a parte intermediária, que a une. Portanto, a razão pode ser a coisa mais confusa ou mais iluminadora. A parte mais profunda da razão é o raciocínio mais perfeito e pertence ao céu. Há um outro raciocínio que pertence à terra. Se perguntarmos a alguém, por que tirou a capa de chuva de fulano, é possível que responda, porque estava chovendo. Sem dúvida procurou uma razão para justificar seu procedimento, mas precisa de uma outra razão que o leve a pensar, não devia ter tirado a capa de uma outra pessoa. Embora estivesse chovendo, a capa não é minha. É uma outra razão. Os ladrões e assassinos não têm sua própria razão. Às vezes são boas razões, mas são superficiais. Não diz um ladrão para justificar o roubo, que significa para o dono disto tudo, tão rico, perder esse dinheiro. Aqui estou eu, um homem pobre, que pode fazer melhor uso desse dinheiro. Não vou roubar toda a fortuna, apenas tirar a quantia que necessito. Vai-me ser útil, porque posso fazer o bem com o dinheiro. A razão é a serva da mente. Se a mente tem vontade de elogiar alguém, a razão imediatamente apresenta 1000 coisas a seu favor para exaltá-lo. Se a mente quer odiar alguém, logo apresenta talvez 20 argumentos a favor desse ódio. Assim, um amigo amável acha 1000 coisas boas e belas no amigo e um adversário achará 1000 defeitos na melhor pessoa do mundo, porque encontra razões para tal. Na conversação francesa ouve-se constantemente a frase, "Vous avez raison", tens razão. Podemos dizer que cada um tem sua razão. Não é só algumas vezes que alguém tem razão. Todos têm sempre uma razão. Depende da razão, é a razão terrena, a razão celestial ou a razão intermediária. É bastante compreensível que a razão celestial não se harmonize com a razão terrena. Com relação à essência das coisas, onde podemos encontrar a razão? Onde podemos saber algo sobre ela? A razão terrena aprende-se com a vivência de nossas experiências do mundo. Quando dizemos, isto é direito e aquilo é errado, foi o resultado do nosso aprendizado na Terra, em que nos ensinaram a achar que uma coisa é certa e outra é errada. Ambas as coisas nada representam para uma criança inocente, que por sua pouca idade nada sabe sobre o certo e o errado porque ainda não adquiriu a razão terrena. Há uma razão que está acima da razão terrena. Aquele homem da história que tirou a capa do companheiro, tinha sua razão e desculpou-se dizendo que a tirou porque estava chovendo. Mas acima dessa razão vamos encontrar uma outra razão, a que fez o homem pensar,
você tirou a capa, mas ela não lhe pertencia. É uma outra razão, a razão atrás da razão. Ainda existe um outro senso da razão, a razão celestial. Nem todos compreendem essa razão. É a razão que videntes e sábios descobrem dentro de si, assim como os místicos e profetas. As religiões são fundadas sobre a razão celestial. No solo dessa razão brotam, como plantas, as ideias do misticismo e da filosofia, que dão flores e frutos. Quando é pedido ao discípulo que escute a razão do Mestre e não a discuta, é para que reconheça que atrás da razão do Mestre está a razão celestial e saiba que chegará um dia na vida em que seus olhos serão abertos para a razão primordial. Como se chama essa razão? Bodhisattva. Sattva significa essência e Bodhi ou Buddha significa razão. Dessa palavra originou-se o título Gautama Buda. Como chegar a essa razão? Entrando no ritmo chamado Sattva. Existem 3 ritmos, Tamas, Rajas e Sattva. Conhece a razão terrena o indivíduo que vive no ritmo Tamas. O homem cujo ritmo de vida é Rajas conhece não só a razão terrena como a razão oculta atrás de uma razão. Aquele que começa a ver ou viver no ritmo Sattva, príncipe a ver a causa de todas as razões, aqui está na parte mais profunda de todos os seres. É a razão de Deus. A razão está ligada a um impulso e está vinculada a um pensamento. A razão vinculada a um pensamento é a parte intermediária da razão. A razão ligada a um impulso é a parte inferior da razão, enquanto que a razão inspiradora, a parte mais alta da razão, é a razão celestial. Essa razão revela a luz divina. Essa luz vem através do despertamento para essa razão, que vamos encontrar vivendo no coração de Deus. Contam a seguinte história: Moisés estava percorrendo um país em companhia de Khidr. Khidr era o Murshid, mestre, de Moisés, quando estava sendo preparado para sua missão de profeta. A primeira lição de disciplina dada a Moisés foi ficar calado, não falar, em qualquer circunstância. Andaram por lugares lindos. Mestre e discípulo não proferiram uma só palavra. O mestre exultava diante da beleza da natureza e o discípulo sentia a mesma exaltação. Chegaram às margens de um rio. Moisés viu uma criancinha se afogando e a mãe chorando e gritando porque nada podia fazer. Moisés não conseguiu manter silêncio, ficar de lábios cerrados. Quebrou a disciplina e exclamou: Mestre, mestre, salve a criança. Está se afogando. Khidr apenas disse: Cala-te. Mas Moisés não podia ficar calado e repetiu: Mestre, mestre, salve a criança. Está se afogando. O mestre repetiu: Cala-te. Calou-se Moisés, mas sua mente estava inquieta. Não sabia o que pensar. Perguntou a si mesmo: como o mestre pode ser tão desatencioso, tão inconsiderado, tão cruel, ou será que é um incapaz? Não podia compreender o que estava acontecendo, não ousava emitir tal pensamento e no entanto o episódio trouxe-lhe tremendo desconforto. Caminharam mais um pouco e viram um navio afundando. Moisés disse: Mestre, aquele navio está afundando, vai sussurrar. Novamente o mestre ordenou-lhe que não falasse. Moisés calou-se, mas aquele desconforto aumentava. Quando chegaram ao destino, Moisés disse ao mestre: Mestre, pensei que fosseis salvar aquela inocente criança do afogamento e também que salvasseis o navio que estava naufragando, mas não fizestes nada. Não compreendo e gostaria de ter uma explicação. E o mestre falou: O que você viu eu também vi, ambos vimos. Portanto não havia necessidade de me dizer o que estava acontecendo, porque eu vi.
Se eu tivesse pensado que o melhor era interferir, teria feito isso. Porque, então, toda aquela preocupação de chamar minha atenção e estragar seu voto de silêncio? Continuou, a criança que estava se afogando mais tarde iria criar um conflito entre duas nações. Milhares de vidas seriam destruídas nessa luta. Com seu desaparecimento foi afastado o perigo que ela representava. Moisés olhou para o mestre com a surpresa estampada no rosto. Kida continuou a explicar: o navio que estava naufragando era um navio de piratas que navegava para atacar e afundar um navio de peregrinos, pilhar e trazer para seu esconderijo o que pudessem. Acha que nesses casos você e eu podemos nos arvorar em juízes? O juiz está oculto, conhece tudo sobre suas ações e seu trabalho. Quando disse que ficasse quieto, deveria ter cerrado os lábios e observar tudo silenciosamente, como fiz. Há um verso persa que diz: o jardineiro é quem sabe qual a planta que deve ser cultivada e a que deve ser cortada. Será essa a nossa atitude? Não devemos ir ajudar? Sim, podemos ajudar. Mas também, se uma pessoa espiritualizada não faz aparentemente o que dela esperamos, não é preciso falar-lhe sobre isso, pois devemos saber que há uma razão. Não é preciso julgá-la, porque quanto mais evoluímos, mais nossa razão é diferente. Assim, ninguém tem poder para julgar ninguém, o que deve fazer é agir da melhor maneira possível. Sem dúvida, a educação atual constitui grande obstáculo para as crianças. São ensinadas a raciocinar livremente com os pais. Com esse raciocínio livre, quando chegam a uma certa idade não param para pensar. Antes de pensar argumentam, discutem e perguntam: por que não, por quê? Dessa maneira jamais chegarão à razão celestial, pois para chegar a ela é preciso ter uma atitude respondente e não uma atitude exercitante. O que uma criança hoje em dia aprende é uma atitude agressiva. Quer impor aos outros o seu conhecimento. Por não possuir uma atitude respondente, perde a criança a oportunidade de chegar à essência da razão, o espírito de Bodhisattva. Eis a grande dificuldade na vida das almas evoluídas. O que aconteceu com Jesus Cristo? Havia a razão terrena de um lado e do outro a razão celestial. Certa vez, ao olhar para meu Murshid, mestre, surgiu-me o seguinte pensamento: por que uma alma tão elevada como a do meu Murshid usa chinelos bordados a ouro? Controlei-me imediatamente. Tudo não havia passado de um pensamento apenas. Jamais meus lábios deixariam passar tal pensamento e já o havia controlado. Mas o pensamento tinha sido emitido e, como eu não podia abafar minha insolência com os lábios e o meu coração era um livro aberto para o meu mestre, ele imediatamente leu meu pensamento. Sabem a resposta que me deu? Tenho a meus pés os tesouros da terra. Certa vez um mestre foi à cidade e voltou comentando: estou tão alegre, como estou contente. Senti uma grande exaltação na presença da bem-amada. Um dos discípulos pensou, encontrou uma bem-amada e sentiu grande exaltação, que maravilha! Vou até lá para ver se encontro uma bem-amada. Andou pela cidade e voltou dizendo: que coisa horrível, como o mundo é terrível. Todos pareciam querer engolir um ao outro, foi esse o quadro que vi. Só senti depressão, como se todo o meu ser tivesse sido cortado em pedaços. Você está certo, disse o mestre. O discípulo indagou o motivo dele, o mestre, ter ficado tão exaltado com a visita à cidade, e ele sentiu como se tivesse sido cortado em fatias. Simplesmente não pude suportar, foi horrível, finalizou o discípulo. E o mestre apenas disse: você não andou no mesmo ritmo que eu.
O que o mestre quis dizer foi que não se tratava do ritmo vagaroso de andar, mas do ritmo em que a mente se move, do ritmo a que se chega à observação. Aí é que está a diferença entre uma pessoa e outra, é isso que cria harmonia entre as pessoas. Quem diz não quero ouvir tua razão, sem dúvida alguma tem razão para dizer isso, como todos têm suas razões, mas melhoraria sua razão se pudesse ouvir a razão dos outros e pudesse também entendê-la. A razão oriunda da mente humana é como se fizesse círculos. A mente de uma pessoa fez um círculo num minuto, a de outra fez o mesmo círculo em 5 minutos. A razão não é igual. A mente de uma outra fez um círculo em 15 minutos e sua razão é diferente. Quanto mais tempo levar, mais largo é o horizonte de sua visão e será assim a sua perspectiva na vida. O raciocínio é uma escada. Por essa escada podemos subir e podemos cair, porque se o raciocínio não nos ajudar a subir, pode nos ajudar a descer. Se para cada passo que se dá para subir há uma razão, há também uma razão para cada passo para baixo. Sem dúvida que tal distinção existe para permitir que compreendamos que há realmente uma só razão, que é uma faculdade. Podemos dividir o corpo humano em 3 partes, mas ele continua sendo um corpo, é uma pessoa. A razão é um grande fator. Tem em si possibilidades de trazer inúmeras maldições e bênçãos.